Oi, pessoal, bom dia, tudo bom? Eu vou fazer um vídeo hoje que vai abranger um pouco o conteúdo de sexto e sétimo ano, que vai falar sobre razão, proporção e as frações equivalentes, que tem tudo a ver, e que também tem a ver com a regra de três. Então, vamos começar. Então, a razão, ela vem do resultado de uma proporção de frações. Então, o que é a proporção? Vamos lá. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui uma fração que é 2/3. 2/3 de alguma coisa. Então, o que acontece? Para que eu ache a razão dessa fração, eu tenho que pegar o numerador e dividir pelo denominador. Então, se eu fizer 2 dividido por 3, eu acho a razão. Então, vamos fazer 2 dividido por 3. Como não dá, colocamos o zero com a vírgula, colocamos um zero lá em cima e vamos ver se agora dá. O número mais próximo vai ser 6. 6 vezes 3 é 18. E quando eu tiro, sobra 2. E aí, se eu for continuar, eu vou continuar colocando 0, continuando 6, vai continuar sobrando 2. Então, essa é a minha razão dessa fração aqui. Então, eu vou ter que achar frações equivalentes ou valores proporcionais a essa fração para que eu possa achar a mesma razão. Então, eu vou encontrar frações equivalentes a essa fração e as frações que eu achar que são equivalentes a essa serão frações que têm a mesma proporção. Então, o que seria a mesma proporção? Quando eu trabalho, eu multiplico, né? No caso aqui, eu vou aumentar o valor. Então, se eu for aumentar esse valor, então eu tenho que aumentar tanto o numerador como o denominador. Porque se você só mexer com um, por exemplo, eu vou dobrar esse valor. Vou multiplicar esse valor por 2. Eu vou achar o 4. Para eu achar uma fração que seja equivalente a essa fração, eu também vou ter que multiplicar por 2 o denominador. Então, se eu multiplicar por 2 esse denominador, 3 vezes 2, 6. Então, significa que essa fração, ela é equivalente a essa. E esses valores são proporcionais, porque eu dobrei esse valor e dobrei esse valor também. Aí a gente fala que é uma proporção que foi feita diretamente, porque aí depois dentro da proporção nós vamos ter a proporcionalidade que ela vai ser diretamente e inversamente. Tem também a não proporcional, mas tudo isso vamos ver devagarinho, tá bom? Então, aqui, quando ela vai ser diretamente proporcional, os valores eles vão aumentar tanto em cima como embaixo. Mas não só aumentar, porque depende do valor que eu tenho, se eu tiver uma fração, por exemplo, 10 sobre 12, e eu querer achar fração equivalente a ela, eu posso tanto aumentar esse valor multiplicando, como eu posso diminuir esse valor dividindo. Então, eu posso fazer as duas coisas. O que eu não posso fazer é só mudar tanto o valor como também a operação. Então, se eu for dobrar esse valor, então, por exemplo, vou dobrar, vou multiplicar por 2. Se eu multiplicar por 2, 10 vezes 2, eu vou ter 20. Ok, dobrei o valor de cima. Só que para ter uma proporcionalidade dessa fração com essa, eu também vou ter que multiplicar o 12 por 2 também. E se eu multiplicar o 2 por 12, eu vou ter 24. Então, esta fração, ela é equivalente a esta, na mesma proporção, porque aqui eu multipliquei por 2 e aqui eu também multipliquei por 2. Então, ela aumentou o valor proporcionalmente. Mas eu poderia dividir também. Como eles são números pares, eu poderia dividir os dois por 2. E eu também acharia valor proporcional a ele. Então, vamos fazer para cá. Poderia ser para lá, mas eu vou vir para cá. E se eu fosse dividir, então? Se eu quisesse valores menores que esse,
quando a gente vai simplificar frações, né? Então, vamos achar a fração menor possível desta aqui. Vamos simplificar. Simplificar é você diminuir os valores da fração. E com isso, você também vai achar valores proporcionais a essa fração, só que valores menores. Então, se você dividir, por exemplo, por 2, porque ele é divisível por 2, o 10, né? E o 12 também é divisível por 2. O que você não pode fazer é, tipo, esse dividir por 2 e esse dividir por 3. Aí você não vai ter uma fração que seja equivalente. Então, para que ela seja equivalente, para que ela tenha a mesma proporção, é o dobro, é a metade, então tem que ser igual. Você mexeu com o de cima, mexeu com o de baixo. Então, aqui, no caso, se eu for mexer, transformar essa fração e simplificar ela, achar uma proporção menor que esses valores aqui, eu posso dividir por 2, porque o 2, eu consigo tanto dividir o 10 pelo 2, como o 12 pelo 2. Então, se eu dividir 10 por 2, eu vou ter 5, ok? E se eu dividir 12 por 2, eu vou ter 6. Então, essa fração de 5 sextos, ela é equivalente a 10 dozeavos, que também ela vai ser equivalente a 20 sobre 24. Imagina se eu multiplicar o 5 por 4. Se eu multiplicar o 5 por 4, eu vou ter 20. Se eu multiplicar o 6 pelo 4, eu vou ter 24. Então, você vai ver que as frações, elas são proporcionais. Então, aqui eu diminuí, aqui eu aumentei, mas você vê que elas têm relação uma com a outra. E se você for fazer a divisão do de cima pelo de baixo, do numerador pelo denominador, essa fração vai ter o mesmo valor, essa fração o mesmo valor e essa também o mesmo valor. Porque elas têm a mesma razão. Então, quando eu divido 2 por 3, eu tive 0,66. Se eu pegar o 4 e dividir por 6, ó, não dá 0,0. 40 por 6, o mais próximo vai ser o 6. 6 vezes 6, 36. Se eu tirar, sobrou 4. E aí, como eu já coloquei a vírgula, eu vou colocar um zerinho aqui para continuar. E você vai ver que vai dar 6 de novo, que você tira 36, que vai ser 4. Então, lá, dízima periódica. Lembra disso? Dízima periódica. Quando você repete o mesmo período, não tem fim a conta, né? Então, você vê que 2 dividido por 3, a razão é 0,6666 infinito. Podemos arredondar, né? 0,7 ou então 0,67, depende da casa decimal que a gente for arredondar. Então, vocês vão ver que a razão dessa fração é a mesma razão dessa fração. A mesma coisa vai acontecer aqui, né? A mesma coisa quando a gente tem por números inteiros. 4 sobre 2. Por que que isso vai dar 2? Porque 4 dividido por 2 é 2. Então, esse 2 é esse aqui, ó, né? E embaixo não tem nada? Tem o 1. Mas que 12 dividido por 1 vai dar o 2. Né? Então, 4 sobre 2, o valor proporcional a ele é 2 sobre 1, que é 2. Se eu tiver um valor 6 sobre 3, um valor proporcional, então eu tenho que pensar que eu tenho que mexer nesse e nesse. Esse eu posso dividir por 2, esse não. Então, eu tenho que procurar o mesmo número para poder trabalhar tanto o número de cima como o número de baixo. Então, se eu tiver que aumentar, tudo bem, aqui eu posso multiplicar por 2, aqui por 2. Mas se eu for dividir, aí não dá. Eu vou ter que dividir por 3, porque embaixo eu não conseguiria dividir por outro número que não fosse o 3. Então, se eu dividir aqui por 3, aqui eu vou ter 2, e quando eu divido 3 por 3, eu vou ter 1. Então, aqui no caso, a resposta é 2. Então, aqui no caso, essa fração de 6 sobre 3, a proporção dela é 2 sobre 1, que é o resultado de 2, porque é a divisão do de cima pelo de baixo, que é o numerador pelo denominador. Então, se você quiser aumentar, então aumentar, ok, você pode multiplicar em cima por 2. Se você multiplicar 6 por 2, você vai ter 12. E embaixo também, você pode multiplicar ele por 2, e aí você vai ter 6. Então, aqui você também tem uma fração que é equivalente a essa, só que em maior proporção.
aqui é em menor proporção, mas são proporcionais, ok? E a mesma coisa, se você tiver aqui 12, vamos pensar, 12 vai virar 2. Como que aconteceu isso? Bom, se eu peguei o 12, eu tenho que ter dividido pelo 6 para chegar no 2. Então, lógico que eu tive que pegar esse 6, dividir também por 6 para chegar nesse 1. Então, um tem relação com o outro, por isso que eles são proporcionais. Então, se eu dividir esse por esse, eu chego no 2. Se eu dividir esse por esse, eu chego no 2. Se eu dividir esse por esse, eu chego no 2. Então, no caso, a razão aqui seria 2, ok? Então, a princípio, é isso. Então, vocês estão vendo num vídeo só que razão e proporção tem tudo a ver com frações equivalentes, né? Tem a ver com a regra de 3 também, só que eu vou fazer um outro vídeo para não ficar tão pesado e tão grande, para não ficar tão chato, tá bom? Então, ó, razão e proporção é a mesma coisa que as frações equivalentes. Eles têm a mesma forma de você pensar. Então, as frações equivalentes são valores que são proporcionais. Então, se você tem uma fração, você acha os valores proporcionais. Pode ser para maior, pode ser para menor, mas você vai ver que as frações que saem dessa fração, elas são proporcionais. E nesse caso, elas são diretamente proporcionais. E depois eu vou fazer o vídeo do inversamente, tá bom? Então, um beijo para vocês, espero ter ajudado um pouquinho, tá bom? Beijão, tchau, tchau.